Capítulo 3. Hierarquia, ritos e postulados maçônicos. A hierarquia maçônica. Inspirando-se na organização montada por Irão Abif para a construção do Templo de Salomão, a maçonaria organizou-se da seguinte forma. A instituição, enquanto ordem iniciática, apresenta vários princípios fundamentais. Considera que a verdade é alcançada por meio de um ensinamento gradual. Assim, a iniciação só se completa quando o iniciado atinge o grau 3, ou seja, quando o mesmo se torna mestre maçom. Dessa forma, existem 3 graus na maçonaria tradicional e universal. 1. Aprendiz. 2. Companheiro. 3. Mestre. Em todos os ritos, em todos os países, esses 3 graus existem com as mesmas palavras e símbolos de reconhecimento. É isso que faz a universalidade da maçonaria. Esses 3 graus são a base da franco-maçonaria e são praticados dentro das lojas. Contudo, esses não são os únicos graus da maçonaria. Cada sistema de rito acrescenta outros. Por exemplo, o rito escocês antigo e aceito totaliza 33 graus. Vale ressaltar que os graus que vão de 4 a 33 são chamados de altos graus. Estes são administrados por outros organismos, como supremos, conselhos, etc., e não pelas obediências tradicionais. Para se ter acesso a esses altos graus, é preciso obrigatoriamente ser membro de uma loja azul, loja de grau 1 a 3. Os altos graus são separados dos 3 primeiros pela constituição de lojas especiais que praticam os graus 4 a 14, outras do 15 ao 18, etc., segundo uma hierarquia bem definida. Os altos graus podem ser considerados como um aprofundamento do grau de mestre, grau 3. Os ingleses chamam os altos graus de maçonaria paralela. Jamais veremos uma loja que pratique do 1º ao 18º, por exemplo. Essa loja não seria maçônica, porque ela quebraria a iniciação que repousa sobre os 3 primeiros graus e a lenda de Irão. Na França, por exemplo, a iniciação não se completa rapidamente. Ali um maçom permanece de 1 a 3 anos como aprendiz para que possa se habilitar ao grau de companheiro. Depois de companheiro, ele levará de 1 a 3 anos para chegar a mestre. Em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, um iniciado pode se tornar mestre em 3 meses. Essa é uma prática normal nas diferentes obediências. Não existe teoricamente um sistema organizado para se passar de um grau a outro. Contudo, um conhecimento do ritual, dos ritos, do simbolismo do rito praticado e da franco-maçonaria em geral, parece ser fundamental para se passar a mestre maçom. Vejamos agora os ritos mais praticados no mundo. Os ritos de trabalho. Rito escocês antigo e aceito, REAA. Este rito é muito antigo. Foi criado em torno de 1733 a 1735 na Inglaterra, onde nessa época existiam lojas de maçons escoceses. Surgem os primeiros mestres escoceses na Grande Loja em 1743, na França. O rito evoluiu e tomou a forma que conhecemos hoje em 1801, em Charleston, nos Estados Unidos. Esse rito totaliza 33 graus, a saber, lojas azuis, 1. Aprendiz maçom, 2. Companheiro maçom, 3. Mestre maçom. Lojas de perfeição. 4. Mestre secreto. 5. Mestre perfeito. 6. Secretário íntimo. 7. Preboste e juiz. 8. Intendente da construção. 9. Mestre eleito dos 9. 10. Ilustre eleito dos 15. 11. Sublime cavaleiro eleito. 12. Grande mestre arquiteto. 13. Cavaleiro do Real Arco. 14. Grande eleito da abóboda sagrada. Capítulos. 15. Cavaleiro do Oriente ou da Espada. 16. Príncipe de Jerusalém. 17. Cavaleiro do Oriente e do Ocidente.
18. Soberano Príncipe Rosa Cruz. Areópago. 19. Grande Pontífice. 20. Mestre ad vita. 21. Cavaleiro Prussiano. 22. Príncipe do Líbano. 23. Chefe do Tabernáculo. 24. Príncipe do Tabernáculo. 25. Cavaleiro da Serpente de Bronze. 26. Príncipe de Mercê. 27. Grande Comendador do Templo. 28. Cavaleiro do Sol. 29. Grande Escocês de Santo André da Escócia. 30. Cavaleiro de Kadosh. Tribunais. 31. Grande Inspetor Inquisidor. Consistório. 32. Sublime Príncipe do Real Arco. Supremo Conselho. 33. Sublime Príncipe do Real Segredo. Rito de York. O rito de York é também chamado de rito americano. Ele designa o rito praticado nos Estados Unidos. É composto de 14 graus. Lojas azuis. 1. Aprendiz. 2. Companheiro. 3. Mestre maçom. Capítulos. 4. Mestre dos selos. 5. Pastmaster. 6. Excelentíssimo mestre. 7. Maçom do arco real. Conselhos. 8. Mestre real. 9. Mestre eleito. 10. Superexcelente mestre. Comendadorias. 11. Cavaleiro da Cruz Vermelha. Campos. 12. Cavaleiro de Malta. Grandes comendadorias. 13. Cavaleiro do Templo. É comum que os que praticam o rito de York pertençam igualmente aos altos graus do rito escocês antigo e aceito. Dessa forma, nos Estados Unidos, um maçom terá o direito de ser Cavaleiro do Templo no O Rito de York e Sublime Príncipe do Real Segredo do REAA. Rito francês tradicional. O rito francês tradicional possui 7 graus. Foi criado em 1786 pelo Grande Capítulo Geral. Esse rito articula-se em torno do simbolismo Rosa Cruz. É praticado atualmente no Grande Oriente da França. Mas, atenção, não confundir com o rito francês moderno, dito também rito francês de Grussier, que é uma variante bastante modificada dos 3 primeiros graus desse rito. Lojas azuis. 1. Aprendiz. 2. Companheiro. 3. Mestre. Primeira Ordem de Rosa Cruz. 4. Mestre eleito. Segunda Ordem de Rosa Cruz. 5. Mestre escocês. Terceira Ordem de Rosa Cruz. 6. Cavaleiro Rosa Cruz. Rosa Cruz. 7. Soberano Príncipe Rosa Cruz. Rito de Emulação. Este rito é o oficialmente praticado pela Grande Loja Unida da Inglaterra, na qual não existem altos graus. Contudo, numerosos são os maçons desse rito que pertencem a um capítulo do Arco Real. Os 2 ritos se completam harmoniosamente, e numerosos são aqueles que acreditam que os graus do Arco Real são os altos graus do rito de emulação. Vamos, portanto, apresentar os 2. O rito de emulação diz respeito às lojas azuis, ou seja, aprendiz, companheiro e mestre. O rito do Arco Real diz respeito aos capítulos do Arco Real. 4. Maçom dos selos. 5. Pastmaster. 6. Excelentíssimo mestre. 7. Santo Arco Real. Rito escocês retificado. O rito escocês retificado é um rito bastante inspirado na cavalaria templária. Foi criado em 1778 em Lyon, na França. Encontra-se em sua origem o rito alemão dito da estrita observância templária. Esse rito é sobretudo praticado na França pela grande loja tradicional e simbólica Ópera. É igualmente o rito original da Grande Loja Nacional Francesa. No entanto, é recusado pelo Grande Oriente da França. Seus graus são: Lojas azuis. 1. Aprendiz. 2. Companheiro. 3.
mestre. Quarto grau simbólico, mestre escocês de Santo André. Ordem interior, 5, escudeiro noviço. 6, cavaleiro benfeitor da Cidade Santa. Graus não praticados, 7, professo. 8, grande professo.